Fala galera, review da Trena Atuman LS5, Trena a laser, comprada na AliExpress. Vamos dar uma olhadinha o que tem aqui nessa caixa, vamos falar um pouco dela. Eu tenho essa Trena aqui já faz um ano, praticamente. Posso falar aqui das coisas que são boas, das coisas que não são muito boas de usar com ela. Vamos ponto a ponto, o preço, e vou deixar o link dela aqui na descrição também para quem quiser comprar. Bom, primeiro ponto, essa Trena ela é relativamente barata, veio rápido do AliExpress, né? Ela tem uma boa precisão, sim, de fato. Ela é totalmente touch, isso não necessariamente é uma boa coisa, tá? Mas a qualidade dela é realmente impressionante, que também não necessariamente é uma boa coisa para uma Trena, né? Vou abrir ela aqui, ela é bem simples, ela vem numa caixinha contendo apenas a Trena. Aqui o manual dela vem junto aqui embaixo, né? O manual dela vem em chinês e inglês. É um manual bem completinho, né? Tem de tudo mesmo que precisa para aprender a usar essa Trena. Claro, a parte chinesa não ajuda muito, mas aqui a parte em inglês dela é relativamente boa. Aqui pelo manual dá para ver que ela faz bastante coisa. Ela mede distância, ela mede metros quadrados, metros cúbicos, ela vai fazer várias outras operações, inclusive de ângulo. Algumas dessas operações eu não testei ainda. Eu testei o básico que a gente acaba usando no dia a dia, que é medir distância, fazer várias medidas para calcular uma área, coisas desse gênero. No mais, a funcionalidade dela é bem similar em todas as operações, né? Então, o que é bom nela e o que é ruim nela é igual para tudo que ela faz, tá? Então, na caixinha aqui, ela vem apenas a Trena. E nesse caso do kit que eu comprei, ela vem com essa capinha junto, separado, fora da caixa, né? Um extra, para guardar a Trena. E eu aconselho pelo lado negativo que essa Trena tem, tá? O lado positivo dela é que ela tem uma boa qualidade, ela é bem pesada, né? Ela tem um carregamento USB, que é muito bom. Então, hoje em dia, quase tudo é USB-C. Desculpa, USB-C não USB, né? Então dá para usar vários cabos que a gente tem de carregamento de outras coisas para carregar essa Trena. Ela carrega muito rápido, a bateria dura muito tempo. Eu carreguei ela uma vez só, até hoje, né? Ela tem aqui o sensorzinho, o laser, né, dela e nada mais. E ela é feita de alumínio, certo? Com esse visor aqui, que é um visor TFT, bem simples. Qual é o problema dessa Trena ser feita em alumínio? É que ela acaba estragando fácil, né? A gente acaba tendo que ter bastante cuidado para ela não cair no chão, não amassar, não estragar. As trenas normais que a gente vê à venda aqui no Brasil, né, que são mais profissionais, elas são emborrachadas em volta. O que é bom, né? Porque quem trabalha na área e precisa de trena o dia a dia para o trabalho, vai deixar cair, vai deixar bater, e com uma trena dessa aqui, realmente no dia a dia não é interessante ter. Agora, para ter em casa, uma coisinha simples, bonitinha para usar de vez em quando, que nem é o meu caso, funciona bem, porque eu consigo tomar conta dela, né, e não vou deixar cair nem nada do gênero, pelo menos porque eu não uso com tanta frequência. Bom, como é que ela funciona? A gente tem que segurar com o dedo aqui, um touch, ela vai ligar, né, vai trazer aqui o modo padrão dela, onde ela começa a medir embaixo, né, a distância da base dela até o objeto onde ela vai encostar o laser. Então ela te traz a medida atual, as últimas 3 medidas além da atual que foram feitas, né? E aqui é o modo que ela está medindo direto. Poderia ter um quadrado dizendo que ela está medindo square, né, a área, ou cubo dizendo área cúbica. Bom, ela desliga depois de um tempo sem usar, o que é bom para economizar bateria, mas às vezes é meio chato. E aqui o nível de bateria que, né, vocês podem ver que está pela metade, eu carreguei ela uma vez só. Ela tem a opção ali de ter barulho ou não também. Bom, como é que ela funciona? Vou arrastar para cima, ela vai passar a medida da frente até o objeto onde quer ser medido. Se arrasta para baixo, ela vai medir de baixo, né, até o objeto. Por que isso?
Bom, se eu quero encostar ela no chão aqui para medir, por exemplo, até o teto, eu preciso que ela meça da base, né? Ou seja, se eu quero que ela meça daqui até aqui, é mais fácil que seja da base, né? Agora, se eu tenho algum outro objeto, às vezes, eu quero medir da minha mão a distância, talvez eu queira medir a distância da onde está começando, né? Da onde a minha mão começa. Ou eu posso começar a medir ela daqui, por exemplo. Então a escolha, né, por padrão ela vem de baixo, sempre. Acho que todas as treinas do padrão é assim, as laser, mas pode mudá-la para cima facilmente. Bom, o uso é muito simples, né? A gente aperta uma vez, ela liga o laser. Aperta mais uma vez, ela faz a medição, né? Então ela trouxe aqui 30 centímetros, certo? Aperto mais uma vez, toco, né? E toco mais uma vez, ela mede novamente. Então ela vai subindo a última medida para cima, né? Aqui deve estar piscando para vocês, mas dá para entender que ela vai subindo as últimas medidas. Então eu consigo relembrar as medidas que eu fiz, certo? Como é que eu troco de modo? Bom, é só passar para o lado, né? Se eu vou passando para o lado, aqui, se eu não me engano, ela vai fazendo isso. Ela vai fazendo as medidas de acordo com a medida constante, né? Eu vou movimentando, ela vai me dizendo. Não quero saber a distância de alguma coisa. E eu quero, por exemplo, chegar até um ponto. Eu quero ir andando até o ponto onde eu estou a 10 metros de alguma coisa. Bom, esse é um modo útil para se fazer isso. Aqui a gente tem o modo de medir quadrado. Como é que funciona? Bom, tem que fazer várias medidas, né? A primeira medida vai estar ali em cima. Faço uma segunda medida, né? Faço uma terceira medida. E ela vai me dar o quadrado, né? Em quantidade em metros quadrados daquele quadrado. A mesma coisa para cubo, eu vou ter que fazer uma medida a mais. Então eu vou medindo os lados, né? Estou numa parede, meço a outra parede, aí vou na outra parede, meço a outra parede, meço do chão até o teto, ela vai me dar a quantidade em metros cúbicos. Tem um menu, né, que é bem interessante, vou entrar nele agora também. Tem a opção de medir aqui também o triângulo, né? Eu faço duas medidas, ele vai me dar a distância do triângulo entre as duas paredes que estão nas pontas, né, por exemplo. E algumas outras medidas um pouco mais complexas, como o ângulo e tal, mas tudo sempre baseado nessa questão de medir uma ou duas paredes, ou mais. Ele também tem isso que eu acho interessante, a questão do nível, né? Quero ver o nível em dois ângulos, né? Ele vai me dar ambos os níveis. A gente normalmente tem isso no celular, né? E ele funciona aqui também. Qual o problema? O problema é que ele vem calibrado, muitas vezes vem errado a calibração e tu precisa calibrar ele no teu, enfim, novamente. Por quê? Normalmente quando eu começar a usar, que foi o meu caso, eu não sabia usar essa ferramenta e, quer dizer, com a trena, né? E eu acabei calibrando ela errada. Então eu achei que eu estava usando e na verdade eu estava calibrando ela. Então o ideal é dar uma olhada aqui no manual, né, e fazer a calibração dela. Para fazer a calibração, é só ficar segurando. Vou ficar segurando aqui, ela vai calibrar, antes de desligar a trena, obviamente. Ela vai calibrar o ângulo, os ângulos de medição, né, dos níveis. Bom, no menu, indo para o lado, isso é uma coisa também que não é muito boa na trena, né? Às vezes a gente quer mexer para o lado e ela troca o ângulo achando que eu mexi para cima ou para baixo, né? O ponto de medição. Por ser uma tela 100% touch, acho que esse é um dos lados negativos dela, ela é às vezes um pouco difícil de usar. Não sabe necessariamente, por isso tem a questão do barulho, né? É importante ter o barulho para saber se tu ativou ou não a função. Não tem o feedback tátil de saber se eu cliquei num botão ou não cliquei no botão de fato para iniciar a medição ou coisas do gênero. Mas o que acontece eu vou ter que deslizar de cima para baixo, baixo para cima, de um lado para o outro, e às vezes ele reconhece meio errado. Tu desliza ele na diagonal, ele reconhece uma coisa ao invés de outra. Bom, no menu, que é a parte mais difícil de usar com o touch, vai poder trocar algumas coisas, como unidade de medida, né, o barulho, se eu quero tirar barulho ou não. Ó, por exemplo, saiu do menu agora porque ele não reconheceu direito a minha forma de arrastar. Então, isso é uma coisa um pouco chata dessa trena, mas a gente vai usar o menu pouquíssimas vezes, né? Então, aqui tem o tempo, pode definir o tempo que tu quer que ela desligue automaticamente, entre outras coisas que dá para definir, né? Aqui é a calibração do nível, na verdade, né?
deixar o nível calibrado. Ele calibrou o nível e agora eu posso usar o nível aqui dentro, né? Aquele nível que eu disse que tinha que ser calibrado. Bom, esse é o lado negativo. O lado negativo é que às vezes ele reconhece errado as tuas ações, né? Eu passo para cima, passo para baixo, passo para um lado, passo para o outro, ele reconhece como se fosse outra ação. Outro lado negativo é a construção dela ser de alumínio, sem nenhuma borracha ou nenhuma opção, inclusive, de case para comprar. Pelo menos que eu tenha achado. Né? Lados positivos. Ela é relativamente precisa. Né? A qualidade em si, apesar de ser alumínio e poder estragar fácil, é muito boa. Ela é bonita, ela é bem feita, é bonita aos olhos, é boa ao toque. Só tem que tomar cuidado, de fato. Né? Ela não é leve, não é pesada, é prática de manter no bolso. Né? Gosto bastante de usar ela, apesar de usar ela relativamente pouco. Carregamento USB é muito bom. Hoje em dia é muito prático de conseguir achar algum carregador USB-C, aqui nesse caso. Então não é a pilha, não é o micro USB que já está se tornando um pouco mais chato, difícil de encaixar, não. A qualidade dela, realmente, a duração da bateria é boa, apesar de eu usar pouco, talvez com um uso mais frequente ela não seja tão boa assim. Né? Bom, recomendo essa trena? O preço dela no AliExpress, quando eu comprei, era de $23. Continua sendo $23,50, mais ou menos. Só a trena, né? Sem a capinha. Eu vou deixar o link para vocês também na descrição, mas eu acho que vale muito a pena. Uma trena aqui no Brasil a laser é relativamente cara, né? 300, 400 reais, uma bem básica, né? E não tão bonita, não tão pequenininha, cheia de certas complicações, às vezes a pilha, né? Essa aqui, para o uso, por 100 reais, basicamente, para o uso do dia a dia de quem não usa no dia a dia, né? Para quem precisa esporadicamente, ela cumpre todas as necessidades. Eu usei ela algumas vezes quando precisava, por exemplo, planejar a minha churrasqueira, tinha que tirar as medidas, fazer o projeto no SketchUp, foi super útil para mim. Né? Muito mais fácil do que tirar algumas medidas com trena, muito mais preciso. Vale a pena? Por 100 reais, vale muito a pena. Não vai encontrar nada igual ou tão bom quanto isso, ou talvez nenhuma trena assim a laser no Brasil por esse preço. Então, vale a pena sim. Se vai usar no dia a dia, se vai usar um eletricista, um pedreiro e vai precisar de uma trena por batente, não. Não vale a pena porque ela vai estragar muito fácil. Vai arranhar, pode quebrar, por ser touch é difícil de usar. Tem um detalhe que eu não mencionei, do lado negativo dela, a tela não é muito fácil de ver no sol. Isso é ruim, né? A sensibilidade dela no sol também não é tão boa. Existem trenas a laser melhores, elas são mais fáceis de identificar onde o ponto a laser está apontando e até de funcionar. Dependendo do sol, da luminosidade que tem, ela se nega a funcionar, inclusive, né? Ela não vai reconhecer. E é muito difícil a longas distâncias, o laser dela não é tão forte de se identificar onde está se apontando. Né? Mas para o dia a dia, para um uso interno, para coisa básica, assim, vale muito a pena. Profissionalmente, só se quiser economizar, quiser ter uma como reserva, mas se tu vai usar muito mesmo no dia a dia, no meio da obra, não. Eu não aconselharia comprar essa aqui. Iria com alguma outra opção um pouco mais robusta, com botões físicos, mais fácil, intuitiva de usar, né? E que talvez, inclusive, um pouco mais cara, que tenha uma performance um pouco melhor, de alguma marca mais renomada. Mas como uma segunda trena profissional, vale muito a pena, ou como uma trena caseira, para as coisas do dia a dia, é perfeita. Bom, obrigado pessoal por assistirem esse review. Vou trazer outras coisas interessantes que eu tenho aqui, que eu ando comprando para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.